Pessoal, vamos lá então. Nós vamos refletir aqui em Gálatas, capítulo 4, fazer uma breve exegese do capítulo 4 de Gálatas. Aí no canal tem capítulo 1, tem introdução, entre outras coisas. Se você quiser se aprofundar na carta de Paulo aos Gálatas, você pode estar olhando aí no canal que você vai encontrar, ok? Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? É uma pergunta. Querem ser escravizados por eles outra vez? Os capítulos anteriores, você encontra aí no canal, nós demos a introdução e dissemos que Paulo estava enfrentando na região da Galácia os judaizantes. Os judaizantes eram pessoas que, de certo modo, criam em Jesus, mas não tinham a compreensão completa do Evangelho, porque eles entendiam que não bastava apenas crer em Jesus, era necessário guardar a lei. E Paulo enfrenta isso por muitas vezes. E agora ele faz uma analogia, né? Ele tenta tornar a verdade mais explícita possível à mente dos irmãos da região da Galácia, deixando muito claro para os irmãos que não seria necessário eles guardarem a lei para poder serem salvos em Jesus, porque eles estavam vivendo o período da graça, que abandonar a graça, ele usa até a expressão cair da graça, né? Voltar para a lei era cair da graça, era se tornar escravo novamente. E para isso, ele usa uma analogia muitíssimo interessante. Capítulo 1 ao 7, ele esclarece isso assim, de uma forma muito intensa e muito interessante. Paulo agora continua a desenvolver a analogia pedagogo que ele iniciou lá no capítulo 3. A criança que iniciou no capítulo 3, 24 e 25. Da mesma maneira que o desenvolvimento progressivo de uma criança a liberta de seus professores, a referência lá do capítulo 3 de Gálatas, versículo 24 e 25, o processo de amadurecimento de um herdeiro o livra da supervisão de tutores e curadores, relatado aqui no capítulo 4, de 1 a 7. Ele usa um costume do tempo para poder esclarecer, mostrar uma verdade. Embora em ambos os casos Paulo usa analogias da vida doméstica para demonstrar a superioridade do evangelho acima da lei, por exemplo, em 4, de 1 a 7, palavras como herdeiro, filhos e adoção refletem a liberdade, a maturidade do evangelho, enquanto criança, escravo, curador e tutor representa a escravidão da lei.
Então, Paulo descreve aqui a situação de um jovem herdeiro cujo pai morreu. Tudo isso para ilustrar uma verdade espiritual. A palavra para criança em 4:1 é népios e se refere ao período da infância através da pré-adolescência. Durante esse período, embora a criança seja legalmente a herdeira da propriedade de seu pai, não tem nenhum controle sobre essa, uma vez que o herdeiro esteja nesse período da infância, é colocado sob tutores e escravos domésticos. Este acordo permanece em vigor até a época de sua maturidade. O fato de Paulo utilizar o termo nós, nos versículos 23 e 25, capítulo anterior, capítulo 3, indica que tais experiências de infância são comuns a todos, sejam judeus ou gregos. Embora uma criança não seja um escravo, em certo sentido, ele o é escravizada. Por quê? Porque, de certo modo, esta criança não tem autonomia. E neste caso, voltando lá no capítulo 3, onde Paulo apresenta a lei como o paidagogos, ou pedagogos, o aio, né, expressado em nossa Bíblia, Almeida, por exemplo, usa a expressão aio, a criança não tem autonomia nem liberdade para poder fazer nem maturidade, nem maturidade jurídica, nem maturidade no sentido de moral, de idade, para poder fazer escolhas. Então, Paulo quer esclarecer aqui, de certo modo, que a lei ela serviu como um orientador, mas que este direito que a lei tinha permaneceu até a morte de Cristo, a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, a lei perde o seu vigor nesse sentido. Ela se torna nula, ela se torna fraca, ela se torna inútil, ok? É interessante tudo isso que Paulo ele acaba usando costumes da época para poder deixar claro, mostrar para os irmãos da região da Galácia que a lei já não servia para mais nada. E isso é muito importante. O versículo 3, por exemplo, ele diz aqui: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o seu filho. Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, aos seus corações, o qual clama, Abba Pai, expressão em aramaico, que significa paizinho, apontando o papai, apontando então para uma intimidade através do Espírito Santo habitando em nós, nós temos uma liberdade, uma intimidade com Deus, com o Pai. Intimidade e liberdade, inclusive, que a lei não nos dava. Quem está embaixo da lei, ou quem estava embaixo da lei até o tempo da morte e ressurreição de Jesus, não tinha essa liberdade, essa intimidade com Deus, a ponto de chamá-lo de paizinho. Mas agora, o papai, agora, quando sendo habitado pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos, e filhos numa condição ainda muito mais íntima, e isso é sem igual. Assim, versículo 7, assim vocês já não são mais escravos, mas filho, por ser filho, também Deus também os tornou herdeiros. Olhando aquela analogia anterior, o filho, embora fosse filho,
era menor de idade, estava sob a condição de um tutor, e por estar em condição de tutor, ele não tinha direito, embora tivesse direito garantido, entre aspas, ele não poderia assumir a condição de herdeiro, porque menor de idade ele estava embaixo do tutor. Ele quer dizer, então, que a lei serviu com o mesmo propósito. A lei serviu como um tutor, como um aio, mas agora, quando Cristo morre e ressuscita, nós, entregando nossa vida a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, mediante a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Então nós somos de fato herdeiros, herdeiros de Deus. Amém? Mediante a morte e ressurreição de Jesus e mediante o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O período de utilidade limitado da lei é relatado aqui nesse versículo, no 4:4. A frase "quando vier a plenitude dos tempos" marca o fim do período de tutela, como relatado em 3, 24 e 25, 4, 1 e 2. O plano pré-ordenado de Deus era que a lei ditasse o fundamento da moralidade até a vinda de Cristo, o que aconteceu. Quando Jesus é o ponto focal da história mundial. Ele é o sustentáculo do qual depende a virada dos tempos. Esta frase, porém, não se refere principalmente a um tempo ou data específico na história. Antes, significa que quando todos os componentes estavam no lugar e quando todas as coisas estavam de acordo com o plano de Deus, então ele enviou seu filho Jesus. Semelhantemente, enviou não comunica principalmente distância ou espaço. Antes fala de comissionar um enviado autorizado. Portanto, quando a fase mundial estava exatamente correta, o Pai comissionou seu filho para trazer salvação. Ok? Isso é importante que quando você analisa essa expressão de Paulo falando sobre a plenitude dos tempos e coloca essa expressão em harmonia com a história mundial, você vê que tudo o que ocorreu na história mundial contribuiu para que se chegasse a esse tempo, para que se chegasse a isso que ele chama plenitude dos tempos. Inclusive até a própria linguagem, né? O grego se tornou, através de Alexandre o Grande, o grego se tornou uma língua quase que universal para aquele tempo, o que contribuiu justamente para a universalização, entre aspas, da pregação do evangelho. E isso é muito interessante, ok? Então, nós vamos pausar